E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Lucas Salha, estou aqui na Dica de Treinador de hoje para falar um pouquinho sobre zonas de treino. Muitas pessoas têm dúvidas, sempre chega essa pergunta para mim e hoje eu quero explicar por A mais B o que é zonas de treino. Vamos entender tudo certinho, como funciona cada zona de treinamento. Não vou aí explicar muita coisa, não vou entrar em super detalhes porque a ideia é você entender como funciona, para quê e como utilizar no seu treino, na sua prova e não vai ter mais dúvidas. Você vai conseguir treinar direitinho e aproveitar cada vez mais os seus treinamentos. Vamos explicar como funciona todas as zonas, tá? Eu gosto de usar muito o modelo feito pelo Javier Bon, tá? Depois de vários estudos, né? Então eu aprendi com ele, consegui tirar muito proveito disso, explicar para meus alunos, eu entender, ficou muito mais fácil na hora de colocar ali cada esquema. Então eu gosto de representar as minhas zonas de treinamento em 10 zonas, tá? Por que isso? Eu vou explicar um pouco mais pra frente, vai ficar fácil para você entender e a gente vai juntar elas depois e vamos chegar mais ou menos no que a maioria das pessoas usam, que são as 7 zonas, né? 5A, 5B, 5C, 1, 2, 3, 4. Eu vou começar pela mais leve, mais simples, que todo mundo sabe, que é a zona 1. E como que funciona essa zona 1? Quando a gente começa a treinar, né? Você começa ali a caminhada, começa a fazer um trotezinho, existe a primeira zona de treinamento que é aquela mais leve, aquela sensação mais leve, né? Quando a gente treina, a gente começa ali e sabe o que é um leve, o que é uma coisa muito leve. Num estímulo regenerativo, num descanso, num trote, num aquecimento, a gente vai utilizar essa zona 1. Depois, a gente entra numa zona 2. O que é uma zona 2? É um ritmo mais leve, tá? Enquanto a zona 1 é um trote, um aquecimento, é uma caminhada para alguns, o 2 é um ritmo leve. Vai ter uma certa fadiga, se a gente fizer por um certo tempo, vai ter uma fadiga instaurada ali, você vai sentir que você está cansado, mas ele é um estímulo leve. A zona 2, ela está próximo ali ao primeiro limiar, tá? É o limiar aeróbio ali, limiar 1. E ele passando desse limiar, e agora vai começar a ter um pouco mais de intensidade do seu treino, tá? Nessa zona 2, você consegue encaixar ali por volta de 8 horas, 9 horas, né? Um Ironman, uma pessoa bem treinada vai conseguir estender aí por um pouco mais de tempo, mas normalmente a gente encaixa, né, nesse modelo, como eu comentei de Javier Bon, a gente tem aí em média 8, 9, 10 horas ali, dependendo do nível de treinamento de cada um. Pessoas menos treinadas vão ficar menos tempo, vão ficar 3, 4 horas, 5 horas, porque ela não vai aguentar mais. Mas o corpo ele consegue atender essa demanda de ficar ali por volta de umas 9 horas, né? Basicamente ali a gente utiliza entre a zona 1 e a zona 2, claro, tem ali também glicogênio, mas a gente usa como base, como principal, a utilização da gordura. Quando a gente entra já numa zona 3 a gente está entrando num ritmo moderado. A gente já está entre o primeiro limiar e o segundo limiar, que vou falar um pouquinho mais à frente, que é um ritmo um pouco mais intenso e dá para segurar um pouco nesse ritmo até umas 5, 6 horas mais ou menos, 4 horas para alguns, então vai depender do seu nível de treinamento. Mas você já conseguiu perceber que quando a gente fala de zona 1, zona 2, zona 3, eu já tenho um tempo máximo em cada zona, ou seja, o corpo ele consegue ficar em cada zona uma certa intensidade. É uma coisa bem simples, depois vocês vão ver tudo, vai ficar muito mais fácil, tá? Quando a gente já utiliza a zona 4, o corpo ele foi desgastando, ele vai começando a usar cada vez mais glicogênio. Então ele vai cansando um pouco mais. E aí você já começa a entrar no segundo limiar. Ah, mas o segundo limiar ele é na zona 4? Tem gente que usa no meio, tem gente que usa no final. Depende da metodologia que você for utilizar. A zona 4 ali, ponto de compensação respiratória, vai estar tudo ali próximo, tudo englobado ali da zona 4. Por isso que a gente fala de faixa. E aí você vai encaixar tudo ali no meio da zona 4, tá? E quanto tempo que eu aguento ficar na zona 4? Eu aguento ficar ali por volta de 90 minutos, 1 hora, né? Como é uma zona, eu fico ali de 40 minutos a 1 hora, tá? 1 hora e meia, dependendo do nível de treinamento de cada um. Ah, mas a zona 4 FTP é 60 minutos, né? O máximo para 60 minutos. Sim, o limiar é o máximo para 60 minutos, mas a zona é uma faixa. Então eu vou de 40 a 45 minutos até ali 90 minutos mais ou menos, dependendo do nível de treinamento de cada um. E agora, eu gostaria de já fazer um parêntese e parar por aqui, só para explicar um pouquinho quando a gente entra nas provas. Então imagina, eu vou para uma prova de uma maratona. Eu vou fazer minha maratona em 6 horas. 6 horas tá fora daquela zona 3 que eu tinha comentado. Lembra que era por volta de 4, 5 horas? Então, minha maratona vai ser em zona 2. Né? A grande maioria das pessoas faz em zona 2 uma maratona. Ah, mas eu vou fazer
uma maratona, estou muito bem treinado, eu vou fazer uma maratona sub 3, vou fazer uma maratona 3 horas. Essa pessoa, ela já vai conseguir ficar ali por volta da zona 3, zona 2 para a zona 3. Por quê? Ela está conseguindo realizar um estímulo que fica dentro ali da zona 3. Então, pelo máximo de tempo de cada um, quanto tempo eu vou fazer essa prova? Você vai entrar dentro de uma certa zona. E não, eu vou fazer minha prova nessa zona, nessa outra zona, vou fazer nessa daqui. Não, o seu tempo de prova vai ser quanto tempo? Vai ser X tempo? Então a gente vai encaixar dentro dessa zona. Vamos pensar numa prova de 21 km. Uma prova de 21 km, uma pessoa que está começando vai fazer ali 2 horas e meia, né? Às vezes até 3 horas. Zona 3, basicamente. E uma pessoa muito bem treinada, quanto que ela vai fazer os 21K? Um atleta de muito alto rendimento, perto na casa de 1h30, essa pessoa nem tanto alto rendimento, né? Uma pessoa ali bem treinada vai fazer na casa de 1h30. Já está batendo ali na zona 4, como eu tinha comentado, 90 minutos. Então uma pessoa bem treinada, fazendo uma meia maratona, ela consegue entrar dentro da zona 4 dela, né? Ela vai ficar ali mesclando entre zona 3, zona 4, zona 3, zona 4, por conta do tempo de prova que ela vai, do tempo de esforço que ela vai estar realizando essa prova. Quando a gente entra numa zona 5, né? Eu tinha comentado 10 zonas, a gente falou sobre 1, 2, 3, 4, 5. Quando a gente entra dentro de uma zona 5, eu já estou pensando no supralimiar, eu já estou passando um pouquinho do limiar, eu já tenho ali já uma carga anaeróbica, né? Já estou formando lactato, o H+, principalmente, tá? E quando eu estou formando esse H+, eu vou gerando uma certa fadiga. Então, você passou do segundo limiar, você começou a acumular mais acidose no corpo, você vai chegar no seu pico e você vai entrar em fadiga. Porém, até quanto tempo eu aguento ficar nisso, tá? Nessa zona 5, eu consigo chegar ali por volta de 40 minutos, 30, vai depender do nível de cada um, tá? Que é uma zona um pouquinho acima da zona 4, tá? Isso que eu tô falando dividindo em 10 partes, tá, gente? Lembrando disso, calma. Então, dividindo em 10 partes, a zona 5 ela vai estar por volta de 40 minutos, meia hora. Então, quem faz uma prova de 10 km em 40 minutos, 35, 45 minutos, se está bem treinada, ela vai estar fazendo em cima da zona 4, ela vai estar fazendo essa zona 5. Já uma pessoa que está fazendo ali a sua prova de 10 km em 1h30, em 1 hora, né, que está começando, 1h10, 1h15, ela já não está mais nessa zona 5, ela está na zona 4. Tá? Então tudo vai depender do tempo de esforço que você está e aí você vai saber, para você fazer o melhor, né, claro, então não quero dizer também, vou fazer 10K leve, demorei 1h20, eu estou na zona 4, não. Se você fazer o seu melhor e aí você cair dentro de 1h10, você está provavelmente dentro da zona 4. Você fez o seu melhor e você caiu dentro de 40 a 45 minutos, provavelmente você trabalhou em cima dessa zona 5 supralimiar. E aí a gente entra na zona 6, tá? A zona 6 seria o pico, seria o VO2 máximo. O máximo que a gente consegue gerar ali de consumo, na verdade, de oxigênio, né? O máximo que a gente consegue fazer de esforço para o máximo de consumo. Então é o pico de esforço aeróbio que a gente consegue chegar, que seria a zona 6, que vai estar por volta ali de 10, 12 minutos, né? Aí a gente já começa a pensar, 10, 12 minutos? Quando eu faço o meu teste de ergospiro, faço o meu teste de Cooper, faço o meu teste ergométrico, o teste tem 12 minutos. Tá aí agora a charada. Quando a gente faz esses testes, a gente está querendo determinar o VO2 máximo. E o pico de VO2 máximo é na casa de 10, 12 minutos, que o corpo consegue. Então aquele esforço máximo que a gente consegue fazer para 10, 12 minutos, ele está ali caracterizado como zona de VO2 máximo. Claro que vai ter as nuances, como eu falei, uma pessoa mais treinada pode chegar a 12, 15, uma pessoa menos treinada pode chegar a 9, 8, então cada um vai conseguir ficar um certo tempo, mas em média são esses valores que eu estou comentando com você. Quando a gente já passa dessas 6 zonas, faltam 4, né? E o que seriam essas 4 zonas? É quando a gente entra no metabolismo totalmente anaeróbio, ou seja, basicamente o corpo para fazer o movimento ele precisa usar glicogênio ou creatina. Tá? Lembra da creatina, da musculação? Muitas pessoas tomam aí, utilizam. Basicamente é isso. Então, quando a gente está na zona 7 e 8, né, as duas primeiras zonas depois ali da parte aeróbica, a gente está no metabolismo anaeróbico lático. Ou seja, quando você faz um esforço, você utiliza ali glicogênio para formar sua energia, né, o ATP, e aí ali vai ser gerado o lactato. Aí todo mundo fala, é o ácido lático, é onde eu quebro, não sei o quê. Gente, vamos aprender uma coisa muito importante. Ácido lático não vai te dar aquela dor maldita depois do treino, tá? No dia seguinte. Vamos pensar, vamos tirar isso da cabeça. Quando a gente faz o exercício, sim, existe ali o resultado, o ácido lático, tá? Ele vai sair, mas o nosso corpo ele tem um sistema neutro, né? Então, o nosso pH, nosso sangue é neutro.
quando cai esse ácido no corpo, ele imediatamente já é dissociado em ácido H+, e lactato. Lactato ele é bom, tá? Muitas pessoas eles utilizam o lactato, fazem suplementação de lactato, tem resultado com isso e tem desempenho. Então não é o lactato que faz mal, o que faz mal é o ácido. É essa acidose metabólica que gera no corpo, isso vai fazer mal, isso que vai fazer você quebrar no treino, isso que vai fazer você sentir aquela sensação de esforço, de fadiga, até aquela ânsia. Então é isso que acontece quando a gente está numa acidose muito alta, tá bom? E aí, para que serve tiro? Por que eu vou trabalhar em cima desse anaeróbico? Quando eu vou trabalhar em cima desse anaeróbico, eu estou trabalhando justamente acabar com esse H+, né? Eu estou querendo tirar esse H+ do meu corpo, estou querendo cancelar ele, que na fisiologia a gente chama de tamponar, mas eu estou querendo cancelar ele para você conseguir suportar mais tempo. Então, se quando eu faço um esforço eu estou gerando 10, mas meu corpo não consegue dar conta desses 10, o que acontece? A cada minuto que passa é 10 mais 10 mais 10 mais 10 mais 10 mais 10, quebrei, cansei. Se eu consigo treinar, se eu treino bastante em cima dessa zona, consigo treinar bastante tiro, trabalho bem essa parte, o que acontece? Eu faço 10, meu corpo tira 5. Eu faço 10, meu corpo tira 5. Eu faço 10, meu corpo tira 5. Então, supondo, a grosso modo, que eu precisava de 50, né? Não, mais fácil, 10 minutos, 10 a cada minuto, a gente ia 10 minutos, a gente chega a 100. Então, quando chegou a 100, meu corpo quebra. Se eu faço 10, tiro 5, ou faço 10, tiro 2, faço 10, tiro 2, o que acontece? Eu já não quebro mais com 10 minutos, eu vou quebrar com 12, 13, 14 minutos. Então, quando a gente treina essa parte, quando a gente treina esse metabolismo, né, os tiros, a parte anaeróbica do corpo, a gente basicamente está fazendo isso com o nosso corpo. A gente está aprendendo a tamponar ele, a gente está tirando ele do corpo. Então, é por isso que é importante treinar tiro no seu planejamento. Combinado? E porque a gente tem duas zonas, né? Por que eu não poderia fazer só um treino só em cima da zona anaeróbica lática? Quando eu tenho um estímulo de resistência para a zona lática, eu estou trabalhando em zona 7, zona um pouquinho mais baixa. Quando eu estou trabalhando o máximo da zona lática, eu estou trabalhando na zona 8, estou trabalhando potência. Então a gente divide entre, né, o Javier Mon divide dessa forma, eu gosto de pensar dessa forma também, a gente tem a potência lática e a resistência, a capacidade lática. Então eu tenho um estímulo de mais ou menos 2 minutos, e um estímulo de potência para 1 minuto. Aí você fala, mas eu faço meus tiros de 400. Quando eu faço o tiro de 400 máximo, meu treinador passa 10 de 400 e 1 minuto de descanso, eu faço 1 minuto e meio, 1 minuto e 40 e eu estou no máximo. Então quando a gente estava falando lá da zona 5, 4, 3, 2, 1, prova de 42, prova de 21, prova de 10, prova de 5, teste na zona 6. Quando a gente entra na zona lática, quando a gente está trabalhando na resistência, eu estou basicamente trabalhando os tiros de 300, para alguns 300, né? Alguns fazem 1 minuto, 1 minuto e meio, 300 metros, alguns 400, e alguns ali trabalham com 500 metros. Então agora você já começa a pensar, então quando eu faço os tiros de 400, 500, 300, eu estou trabalhando em cima dessa potência lática. Exatamente isso, é isso que o seu treinador está fazendo. Ele faz um treinamento, por isso que ele sobe 300, 400, 600, ele faz um range, ele trabalha todo ali, né, dentro da capacidade lática. Então, por volta de 1 minuto, 1 minuto e meio, 2 minutos, ele sempre está pensando nesse estímulo. Então, ele está trabalhando isso com você. Ficou fácil de entender agora por que a gente dá esses tiros e da onde que vem essa zona lática. E agora 9 e 10? Você falou 10, a gente falou ali do 8 até o 1. E da onde que eu tiro essa zona 10? Zona 9? O zona 10 e zona 9 são as zonas anaeróbico a lático. Nessas zonas eu não utilizo oxigênio, já no anaeróbico lático também não utilizava oxigênio. E na lática eu uso nem glicogênio, é aquele estímulo muito rápido, tá? Creatina. Uhul! Nossa, pensei agora. Pensa no Bolt, quantos segundos ele faz? 9 segundos. Qual que é o tempo máximo de uma zona lática? 8 segundos. Potência alática. 8 segundos. Tiro de 100 metros, quanto que é? 9 segundos. Então, quando você vê um tiro de 100 metros muito forte, a gente, seres humanos, fazemos por volta de 50 metros. Então, se o treinador mandar você fazer um tiro muito forte de 50 metros, é difícil, tá? A gente não trabalha muito porque tem o risco de lesão, porque não está acostumado. Então, atletas amadores é bem difícil utilizar tiros muito intensos assim, porque pode se machucar se não souber aguentar uma pancada dessa, sem falar que o tempo de descanso é muito longo também. Mas uma série de musculação, basicamente, você vai fazer um estímulozinho, seu treinador, vamos lá, 10 segundos fazendo salto, pum, descansa. Estou trabalhando potência lática, né? Agora, quando a gente está trabalhando a resistência lática, né, que é suportar um pouquinho, tentar fazer aumentar essa zona, né, suportar um pouquinho mais, já dá para chegar ali na casa de 15, 20 segundos, dependendo do nível de treinamento de cada um,
né, do estoque de creatina fosfato da pessoa. Então tem várias coisas que influenciam nisso que vai gerar esse range, tá? Então é muito importante. E aí agora a gente consegue entender da onde que vem todas essas zonas, né? Desde a zona 1, zona 2, zona 3, zona 4, zona 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então vou fazer uma prova que vai durar 8 horas, ultramaratona, zona 1, zona 2. Vou fazer uma maratona, 6 horas, zona 2, zona 3, porque até 4 horas. Vou fazer uma prova de 21, 1h30, zona 4. Vou fazer uma prova de 10K, 45 minutos, zona 5. Vou fazer meu teste de 3K, vou fazer meu teste de Cooper, meu ergospiro, zona 6, VO2 máximo. Vou dar meus tirinhos, zona 7, 8, 9, 10. Então, assim acho que é bem fácil, bem simples de entender o que cada zona encaixa. E agora explicando um pouquinho sobre por que trabalhar, né, nas zonas mais baixas, zonas mais altas, né? Acabei de falar para vocês o porquê a gente faz um treinamento em zona anaeróbica, que é justamente cancelar e tamponar essa acidose que está sendo gerada no corpo. Porque imagina, eu vou fazer uma maratona, eu começo a subir, minha frequência começa assim, a estourar. O que acontece? Eu começo a aumentar a intensidade. Não é só porque eu estou fazendo uma maratona que eu vou, vou trabalhar em zona 2 da prova inteira. Não, se tiver uma subida, vento contra, calor, qualquer coisa, vai gerar um desgaste no corpo, a frequência vai subir, vai começar a utilizar outras coisas a não ser gordura, né? Então você precisa ter esse metabolismo funcionando eficientemente. Quem nunca viu uma pessoa que só roda, vai fazer uma maratona, mas tinha subida, fui mal, quebrei na subida. Por quê? Não está acostumado a aumentar a intensidade. Aí o que acontece? Ela tem um cardio muito bom, ela consegue resistir muito bem no esforço, só que quando ela começa a aumentar, ela chega nessa zona 4, porque eu não estou falando em peito, estou falando em sistema total, estou falando em coração, ele que vai mandar no corpo inteiro. O que acontece? Você começa a produzir essa acidose. Se o cara nunca treinou, não sabe tamponar, não sabe tirar o nosso H+, nosso ácido do corpo, como que essa pessoa vai aguentar? Então o que acontece? Ela estoura, né? Aí o corpo entra em fadiga, aí ela demora um tempo na descida para recuperar dessa acidose acumulada no trecho de subida, né? Então por isso que é importante vocês fazerem tiro mesmo para quem vai para maratona, tá bom? Tá, e aí? Falei de tiro, falei de intensidade e zonas mais baixas. Porque eu treino limiar 1, né, ali zona 2, muitas pessoas, né, método Maffetone, vários os treinamentos são pautados ali em zonas mais baixas, depois você tem os estímulos em zonas médias ali, moderadas, que são em cima do segundo limiar. Quando a gente trabalha em zonas mais baixas, o que acontece com o corpo? Você estimula a vascularização, você estimula o aumento do coração, ele vai ficar mais eficiente. Também você tem um estímulo de eficiência de mitocôndria, elas vão funcionar melhor, eu vou conseguir fazer melhor essa utilização de oxigênio e você também dá um aumento de estímulo vagal para o seu corpo, né? Por que será que a nossa frequência cardíaca baixa tanto? Uma pessoa muito bem treinada tem a frequência cardíaca em repouso bem baixa. Por causa disso, a gente está dando estímulo e o corpo, basicamente, ele faz um downgrade. A frequência cardíaca máxima, ela sempre diminui. Mas eu vou treinar para aumentar ela. Não, ela vai diminuir. Você pode sair de um patamar mais alto, segurar um pouquinho mais. Tem gente que tem uma frequência cardíaca mais alta, máxima, outras menores. Mas ela vai tender a diminuir com a idade. O que acontece? Se o meu máximo é 180 e meu limiar 1 é 160, eu tenho o quê? Eu tenho 20 para trabalhar. Eu tenho 6 zonas para trabalhar dentro do 20, desses 20 batimentos. O que acontece? Eu tenho um pouquinho para cada uma. Se eu treino uma zona mais baixa e aí minha frequência cardíaca de primeiro limiar de 160 cai para 150, porque eu treinei, eu tenho 30 para trabalhar agora. O importante de vocês trabalharem em zonas mais baixas é justamente isso. Você vai diminuir ali a sua frequência cardíaca para os estímulos mais leves, você vai conseguir render melhor, você vai ser mais eficiente e aí você vai conseguir rodar melhor, você vai ter mais tempo, você vai demorar para subir. Então, como eu comentei da maratona, uma pessoa que treina muita rodagem, ela vai demorar mais para chegar no pico dela. Porém, quando ela chega no pico, se ela não dá tiro, ela quebra. Então é por isso que é importante trabalhar sempre os dois. Trabalhar ali a parte aeróbica um pouquinho mais baixa, os resultados, as zonas principalmente 1 e 2, né? Tem gente que não gosta, eu sei disso, mas tem que saber trabalhar em cima disso. E também nas zonas mais baixas. Mas sim, eu preciso passar por todas as zonas, eu preciso passar por tudo durante o seu treino, por isso que você tem tiro de 5.000, você tem rodagem de 10, de 20, você tem tiro de 400, tiro de 200, tiro de 800, tiro de 1.000, tiro de 2.000, que é justamente para a gente trabalhar tudo dentro disso. Tá? E aí o treinador, a periodização
o planejamento do seu treino basicamente vai ser quando fazer cada coisa dessa, de acordo com a sua prova. E agora, como que eu chego, né? Pô, falei de 10 zonas, tá muito simples entender essas 10 zonas, mas como que eu chego nas 7 zonas, né? 5 ABC, 1, 2, 3, 4. Simples, a gente vai juntar algumas delas. A zona 7, 8, 9 e 10, elas agrupam e viram uma zona só. E aí eu tenho a zona 5C, a zona totalmente anaeróbica. E a zona 5B, o que que é? A zona 5B é o VO2 máximo, é a zona 6. Então ali é um estímulo até mais ou menos 10, 12 minutos. A zona 5A é o estímulo supralimiar, então ali até 40 minutos mais ou menos, que é quem faz uma prova de 10 km. A zona 4 normal, 3, 2, 1, e aí não tem segredo. Então agora a gente conseguiu reduzir, né, de 10 viraram 7, porque as últimas 4 eu juntei numa só e o resto a gente manteve. Existem outras pessoas, né, eu mesmo às vezes eu já utilizei bastante de englobar 2 e 2, e aí 2. Vai depender muito da metodologia que cada treinador utiliza, como que ele entende melhor com cada aluno. A maioria dos apps hoje em dia, você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, que seria 1, 2, 3, 4, 5A, 5B, e a zona 7 ele faz essa mescla porque a maioria das pessoas, né, não dão tiros de 50 metros, 100 metros, então também não tem porquê eu ficar botando uma zona só para isso. Então a gente mescla tudo e coloca tudo numa zona só, que seria 5C, totalmente anaeróbico. Bem simples, todas as zonas para vocês aqui. E não esqueça de curtir esse vídeo e compartilhar com os amigos para justamente parar de falar ácido lático e entender como funciona todas as zonas de treinamento de uma vez por todas, né? Não quando o treinador passa ali, você faz um pouquinho errado, faz a mais porque achou que era isso, achou que era aquilo. Se tiver alguma dúvida, deixe no comentário, se inscreva no canal e ative o sininho ali, porque toda sexta-feira a gente tem vídeo novo no canal e você vai ter informação de qualidade sempre.